A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Presbítero Reis e eu gostaria de levar a você uma palavra de Deus poderosa e eu espero que essa palavra faça diferença na sua vida. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você o que podemos esperar da parte de Deus e o que Deus espera de nós, o que Ele espera da nossa parte. E existe um texto que fala um pouco sobre isso. Está no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Bom, para quem não conhece, Neemias era um judeu exilado na Pérsia e ele era copeiro do rei. E eles passavam por uma situação, ele estava preso naquela fortaleza em Suzã. E diz aqui em Neemias capítulo 1, versículo 2, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, é justamente o título desta mensagem. O que podemos esperar de Deus? A primeira coisa que nós podemos esperar de Deus, as misericórdias de Deus diante da nossa fragilidade emocional. Note que aqui o homem era um homem de Deus, Neemias era um homem temente ao Senhor, mas isso não impede que as nossas emoções, em muitos momentos da nossa vida, se façam presentes. Neemias mostrou aqui que ele era homem de Deus, mas ele também tinha a sua parte carnal, tinha a sua parte das emoções. E quando ele ficou sabendo que os seus irmãos estavam passando por uma situação triste, ele também se comoveu. Sabe, querido, existem momentos na nossa trajetória, na nossa história de vida, aconteceu comigo, acontece e vai acontecer muitas das vezes, não só comigo, mas com você também, em que nós recebemos algumas notícias que nós não esperamos e nós sentimos muitas vezes se balançar, as nossas emoções balançam, nós sentimos o vento forte, mas eu digo para você, se Jesus está no barco, fica firme, querido, porque é Ele que te consola, é Ele que te levanta. Neemias sabia disso. A parte emocional de Neemias, ela começou a se entristecer, ele começou a ouvir aquela mensagem triste, alguém veio de longe trazendo uma notícia ruim. Muitas vezes estamos assim, não estamos esperando, mas a notícia vem e é natural, e também é natural nós sentirmos em nós o conforto do nosso Deus. No livro de Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. Amém, querido? Deus entende a nossa fragilidade. Deus entende o nosso emocional. Em Romanos capítulo 7, você vê o apóstolo Paulo no versículo 23 em diante, ele dizendo, miserável homem que sou, porque há um confronto espiritual com Paulo diante das emoções. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele diz, por fora combate, por dentro temores. Amém? Então ele era um homem como eu e como você, sensível muitas das vezes às coisas. Neemias, ele se assenta, ele chora, mas presta atenção, o que Deus então espera de nós, depois que ele passa por aquela parte emocional, depois que ele chora diante daquela situação triste, ele se assenta e chora. E veja só, diz aqui o texto, versículo 4 de Neemias capítulo 1, ele lamentou por alguns dias. E aí diz a base daquele que serve, a base daquele que sabe o Deus que serve. E em seguida eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, querido, Deus está falando para mim e para você, quando nós passamos por qualquer situação e agimos como Neemias, primeiro o nosso emocional, ele fala, mas em seguida nós sabemos que quando nós jejuamos e orando, buscando a face de um Deus vivo, há uma solução, há algo para ser resolvido. E Neemias, ele começa a entender isso, ele começa a buscar ao Senhor e de repente ele se dirige ao rei, como copeiro do rei. E assim que o rei olha Neemias, ele fala, aqui eu já estou em Neemias, capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Em outra versão diz, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu respondi. Olha o que ele falou,
Viva o rei para sempre, como não estaria triste a cidade em que estão sepultados meus pais, está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E então o rei me disse, o que você gostaria de me pedir então? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, me deixe ir à cidade, aonde estão os meus pais enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Sabe, querido, você percebeu? Ele chegou perto do rei. Agora eu quero aqui conjecturar todo esse texto, amém? Todo esse contexto. Ele chegou perto do rei. O rei percebeu o que estava acontecendo e falou, você está com seu semblante triste. Ei, eu não sei qual é a notícia que você tem recebido, mas eu digo para você, a mesma pergunta Deus faz para você. Por que você está com esse semblante triste? O que está acontecendo com você? E quando Neemias ele conta ao rei, prontamente o rei toma uma atitude. Ele atende ao pedido de Neemias, ele atende. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando você voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Sabe, querido, sabe o que eu aprendo aqui? Assim como esse rei foi sensível à situação de Neemias, Deus é sensível às nossas atitudes. Sabe o que diz a palavra de Deus em Salmo capítulo 51, versículo 17? Um coração quebrantado move o coração de Deus. Sabe também que a palavra de Deus diz em Salmo capítulo 30, versículo 5, parte B, o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente ela vem pela manhã. Neemias entendeu isso. Neemias passou por um momento. Neemias passou por um momento triste. Ele chorou, ele lamentou por alguns dias, mas ele entendeu que buscar ao Senhor é sair da situação. Buscar ao Senhor é virar a página. Buscar ao Senhor é ter a certeza que não tem apenas uma luz no fim do túnel, mas tem o Senhor Jesus e Ele é o sol da justiça. Amém? Então Neemias, quando começa a entender isso, ele se dirige ao rei. O rei prontamente libera uma palavra a Neemias. Por que está triste? Depois, o que você está precisando? E Deus pergunta para você hoje, por que você está triste? O que você está precisando? E Ele te dá um tempo, para que você vá. Ele te dá um tempo de refrigério e Ele diz, vai. Nesse tempo, você pode fazer a diferença. Sabe, querido, sabe o que eu entendo aqui? Deus, Ele nos dá meios para que nós possamos fazer a diferença. Nós possamos fazer o possível. Porém, nós temos que entender que o impossível certamente está na mão daquele que tudo pode, que tudo pode. Amém, querido? Um Deus vivo, um Deus que muda, um Deus que quebra cadeias. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, glórias a Deus, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: tudo o que vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus, Ele deu meios a Neemias, mas quem tinha que fazer era Neemias. Deus restaurou a alegria de Neemias, mas quem tinha que enfrentar uma jornada de uma diferença, de um novo amanhecer, era o próprio Neemias. Ele estava indo em nome do Senhor. Davi também foi em nome do Senhor, mas quem tinha que fazer a diferença na fé, para que todos em sua volta vissem, era o próprio Davi, é o próprio Neemias. E essa história mostra que quando ele tomou uma atitude e ele entendeu, ele começou mais uma vez a restaurar não só os templos de Jerusalém, mas a sua alma, a sua fé e a sua alegria pessoal. Bom, Deus fala com você hoje, que você possa, a partir de hoje, também levantar os muros da esperança. Eu não sei se o seu coração, eu não sei se a sua esperança está como estava aquele povo lá em Jerusalém quando Neemias recebeu aquela notícia triste, que estava tudo destruído, tudo em ruínas. Mas eu digo para você, aonde houver cinzas de uma falta de esperança, vai haver o sopro de Deus afastando as cinzas e criando um alicerce novo, aonde a rocha é Jesus Cristo. Fique com essa palavra, querido. Levanta essa cabeça. Talvez você também tenha chorado dias, mas faça como Neemias. Só tem uma solução: chorar nos pés do Senhor. E certamente Ele fará a diferença. Sempre lembrando que o possível é você que tem que fazer.
o impossível, deixa nas mãos dele, que certamente ele vai entrar no momento certo com a providência. Se você gostou desta mensagem, aproveite que você quer se aprofundar mais em uma palavra que vai te animar e te levantar dentro de uma fé que vai mudar totalmente a sua história. Tem um link aí embaixo. Entre nesse link e certamente você vai crescer na graça e no conhecimento. Fique com Deus e não esqueça, Deus quer levantar os muros da sua fé para fazer uma muralha impenetrável, aonde o inimigo não vai balançar a sua fé, mas ele vai sair derrotado, porque aonde Deus está, ele toma a frente da tua batalha. Ele diz para você: eu sou o leão da tribo de Judá, aquele que te guarda, e aquele que quando eu guardo, ninguém toca. Graça e paz, beijo no seu coração, que Deus te abençoe.